E aí, galera, finalmente vamos tratar agora sobre o espaço urbano, né? Sobre o assunto urbanização, já que a gente veio falando aí sobre espaço rural, sempre espaço rural, espaço rural. Agora vamos tratar dos aspectos urbanos, mas logo após a nossa vinheta. Aguarde aí. Muito bem, meninos e meninas, aqui que fala o professor Luiz, vamos dar continuidade aqui. Espaço urbano. Para começarmos essa aula, vamos fazer uma caracterização, né, sobre os espaços urbanos, as cidades. Como as cidades surgem? Ao longo da história, pode observar, as cidades surgiram próximas, né, aos rios, ao curso d'água. Necessariamente, a primeira coisa, né, para haver vida, precisamos de água. E as cidades também não são diferentes. As cidades, como organismos vivos e pulsantes, elas necessitam de água. Então, as grandes civilizações normalmente surgem próximo a esses grandes cursos d'água, né? Como é o caso aqui, é, a Europa, né, a Ásia, no modo geral, tem um grande papel nessas questões das primeiras cidades, né, as primeiras civilizações, e as primeiras conglomerados de cidades que formaram-se posteriormente as primeiras metrópoles. Lembrando que uma metrópole é uma cidade que tem uma determinada característica de envolvimento com as cidades ao redor. É aquela cidade mais importante que abraça as cidades menores com um grau de influência muito forte, onde você vai encontrar serviços, é, comércio, no modo geral. Normalmente na metrópole você vai ter isso. Então, dentro de uma hierarquia, né, existem em cidades diversos níveis. A metrópole seria um nível bem avançado. É claro que não para por aí. Existem outras variações também, como as megalópolis, as cidades globais, que muito provavelmente a gente vai ver aqui mais para frente. Aqui, né, a gente começa aqui com esse histórico das primeiras cidades, né? Aqui é uma ruínas, né? Seria um sítio arqueológico aqui da cidade de Göbekli Tepe, ao sudeste da Turquia, que fica na bacia do rio Eufrates. Lembrando, para quem já estudou história aí, né, as civilizações, as primeiras cidades se desenvolveram a partir dos rios Tigre e Eufrates, né, lá na Mesopotâmia. Então, essa parte aqui, né, de um histórico mais antigo, só para trazer essa informação de que as cidades surgem próximo aos rios, e essas cidades não são diferentes, né? No caso, essa aqui de Göbekli Tepe surgiu aí na bacia do rio Eufrates. A antiga Mesopotâmia, né, como os assírios, os hititas, sumérios, os babilônicos, fenícios, entre outros, também se situam no Oriente Médio, em território atualmente onde há Turquia, Síria, Iraque e Líbano. Então lá existe essa conservação toda, até por conta do clima, né, dessas ruínas ainda, em lugares que são mais úmidos, obviamente, isso se deteriora muito mais fácil. Então esses sítios arqueológicos, eles têm nesses lugares por conta do clima que preservou tudo isso. Uma outra característica dessas primeiras civilizações, né, elas sempre são formadas aí próximos ou dentro das bacias ou das planícies aluviais. O que é uma planície aluvial? São superfícies planas formadas por sucessivas deposições de sedimentos transportados pelos rios no decorrer de milhares de anos. Os solos de suas margens são, em geral, bastante férteis e periodicamente inundados. Então, é uma área, tá, que determinada parte do ano está seca e determinada parte do ano ela fica inundável, ou seja, enche de água, tal, leva todos os nutrientes, depois aquela água retorna, deixando aqueles nutrientes em um solo extremamente fértil, como é o caso aí do Rio Nilo, né, das primeiras civilizações lá, dos antigos, das pirâmides do Egito, por exemplo, elas foram construídas ali próximo ao Rio Nilo, né, que era a dádiva do Nilo. A dádiva, na verdade, do Egito era o Rio Nilo, né, onde nós temos ali também uma região chamada de crescente fértil, por conta dessa dinâmica das planícies aluviais. Aqui um mapinha, né, demonstrando para a gente as principais cidades no mundo entre 3.700 a.C. e 1 depois de Cristo. Como a gente pode observar,
boa parte no Oriente Médio, no Sudeste e, no Sudeste e na Ásia, né? Onde é a região da China e tal. Parte da Europa, na Eurásia, né? Como descrito aqui na apostila também. E na América Central também, né? Como a gente pode observar aqui. Os primeiros os povos ali, mas que se destacaram, né? Os maias, os astecas e tal. Dando continuidade aqui, então, a gente tem esse sítio arqueológico aqui, que é as cidades mais antigas, né? Atena, que fica na Grécia atualmente, são cidades aí construídas, né? Bem antes de Cristo e tal, que resistiu, as suas ruínas resistem até os dias de hoje. O que mais a gente pode se caracterizar do começo dessa apostila é você perceber que as cidades surgem próximos aos rios. O rio é um fator importante para a construção das cidades. Aqui está uma pequena atividade para vocês aí, né? Que civilizações podem ser associadas às primeiras importantes cidades apresentadas no mapa. Nesse mapa aqui, né? Quais são as cidades, as primeiras civilizações importantes aí? Na Ásia, temos essas civilizações, né? A Babilônia, entre o rio Ganges, tal. Na Europa, a civilização grega. Na África, a civilização egípcia, né? Os egípcios. E na América, temos os astecas, os maias e tal. Então, essa é a resolução da atividade. Agora, quando a gente já vai trazendo mais para essa questão da modernidade, aí a gente tem os primeiros surtos de urbanização ali no período da Revolução Industrial, tá? Do século XVIII aqui, ó. Século XVIII, os primeiros surtos de urbanização ocorrem, principalmente na Inglaterra, né? Lembrando que a Revolução Industrial ocorreu primeiramente na Inglaterra, depois se espalhou para o continente, né, para o resto da Europa, e depois para o Novo Mundo, que é onde é os Estados Unidos e tal, e depois para as regiões mais periféricas, como a América Central, a América do Sul e tudo mais. O que acontecia? Nesse período aqui, estava numa transição, né, do feudalismo, as pessoas viviam no campo, naqueles feudos, os senhores feudais eram donos das propriedades e tal, e a indústria começa a surgir ali com pequenos surtos de indústrias. E no mesmo tempo, né, para quem já estudou essa questão da história, você observa que as pessoas foram desapropriadas das suas propriedades, das suas terras, né, aquelas terras comunais, foram expulsas, né, causando ali o êxodo rural, levando essas pessoas para os centros urbanos. E o que absorveu essas pessoas nos centros urbanos, com certeza, foi a indústria, né? A primeira indústria, aquela indústria têxtil, lembram disso? A primeira indústria a sair na frente assim, a indústria têxtil, e depois veio, na sequência, outros tipos de indústrias também. Mas é claro que essas indústrias, elas precisavam de um grande número de mão de obra, porque a Europa, ali no modo geral, a Inglaterra, ela estava abastecendo o mundo com seus manufaturados, né, com seus produtos. Então, você precisava produzir muito, e muito, muito. E para produzir muito, você precisava de muita mão de obra naquele período que não tinha as máquinas propriamente, as máquinas fazendo o serviço, né? O serviço era mais que manual, né? Era um trabalho manual, bem artesanal, era um conjunto, né, de atividades artesãs e fazia com que a escala, aumento da produtividade fosse bem grande por conta dessas pessoas todas. E uma necessidade das indústrias foi ter os trabalhadores próximo às indústrias. Então, construíam-se aqueles prédios, aquelas casas assim alongadas e colocava lá o amontoado de trabalhadores. Às vezes, em uma residência, morava até 5 famílias em uma residência. Pensa você aí na sua casa, tranquilão no seu quarto, ter que dividir seu quarto com mais 3 pessoas, 4 pessoas. A gente está falando de 5 famílias. Uma família é composta de pai, mãe, filho, às vezes vem a sogra junto, vem o cunhado e tudo mais. Então era dessa forma, as pessoas viviam em conglomerados, assim, viviam apertadas, abarrotadas, tá? Para ocupar, né, a menor quantidade de espaço possível, né? É claro, quem bancava isso eram os industriais, e eles queriam lucrar acima de tudo, pagar o menos possível e deixar as pessoas amontoadas mesmo. Continuando aqui, na década de 1830, Londres era a maior e mais movimentada cidade do mundo, uma metrópole que se expandia em ambas as margens do rio Tâmisa e já contava com cerca de 1,6 milhões de habitantes. Então, uma das primeiras metrópoles, né, aquela cidade importante que vai abraçando as outras cidades menores, aconteceu aí em 1830, Londres.
Aqui está uma escavação, né? Lá no Reino Unido também, um sítio arqueológico aqui. Lá existem muitos desses sítios arqueológicos e tal. Depois vocês dão uma lida aí. O sítio arqueológico é resquícios, né, do passado, de atividades humanas, arqueológicos. Daí tem os paleontológicos, que são resquícios de atividades de seres vivos, né, como os dinossauros e tal. Essa é a diferença. Continuando, acho que vamos ver aqui, vamos ver mais. Os novos arranjos espaciais, organizado pela Revolução Industrial, logo atravessou o Canal da Mancha e do Mar do Norte, espalhando-se pelo continente. É o que eu já havia dito, né? Essa história é o que eu já contei para vocês. Então, começou na Inglaterra lá, que trata-se de uma ilha, né? A região da Bretanha ali. Depois atravessa para o continente e se espalha para a França, para a Alemanha e tal. E vai agregando, né? Se adensando populacionalmente as pessoas à medida que vão saindo do campo, indo para a cidade. Continuando, aqui vamos falar sobre na Ásia, né, o desenvolvimento da urbanização na Ásia muito ocorre, né, nos períodos de hoje, né, principalmente na China. O desenvolvimento urbano ele começa a ocorrer a partir da década de 60, 70 e 80, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial e tal. A China, por exemplo, era um país rural até então. Hoje em dia ela se tornou um país urbano. O que se trata de país rural e país urbano? O país rural é aquela população que a maioria vive no campo. 51% da população vive no campo. Se a maioria das pessoas viverem na cidade, se trata de um país urbano. Fundada em 1457, Tóquio teve grandes desastres em sua história: incêndios, terremotos, bombardeios. Este último fato provocou entre 1944 e 1945 a fuga de milhões de pessoas da capital japonesa. Estima-se que cerca de 7 milhões de pessoas habitavam a região de Tóquio. Ao final da Segunda Guerra Mundial, essa população reduziu à metade. Pensa, só a cidade de Tóquio tinha 7 milhões, depois da Segunda Guerra Mundial reduziu para metade, 3 milhões e pouco aí. Tá? Tudo isso por conta da guerra. Aqui ele vem trazendo, né, alguns pontos de algumas cidades, né, importantes no mundo, tal, que depois a gente vai discutir melhor isso aí. Distribuição das 20 aglomerações urbanas mais populosas. Na África, temos 2, na América 5, na Ásia 12, né, de aglomerações, ou seja, de pessoas adensadas. Na Europa não temos muito essa característica, na Oceania também não, e na Europa e Ásia ao mesmo tempo, 1. Distribuição percentual de continente das 20 maiores populações aglomeradas urbanas. A gente observa que na Ásia, né, obviamente, tem a maior população, tem a maior adensamento. Segundo o surto de urbanização em as metrópoles asiáticas, a gente vê daqui a pouco no próximo vídeo, porque esse vídeo está ficando extremamente comprido. Muito obrigado por assistir até aqui. Não perca.